Caríssimos irmãos, queridas irmãs, nosso muito bom dia a todos. É sempre uma alegria muito grande contarmos com a presença de todos os amigos e amigas aqui na nossa casa de orações e de trabalho, e também de todos aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham através da internet, do YouTube, do Instagram, do Facebook. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Dando abertura aos trabalhos da manhã de hoje, nós convidamos a todos para nos acompanharem na leitura de uma página do livro Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes. Controle a si mesmo. Mesmo que os acontecimentos venham como tromba d'água, derrubando barreiras, tenha paciência e analise bem as coisas. O minuto de controle é minuto aproveitado. Nele se esvaem os maus impulsos, o que livraria você de sacrifícios. Quem devolve uma ofensa recebida, como quem diz eu dou o troco, ofende a si mesmo e a Deus. Não se desgaste com raivas e ódios. Como um dique que deve ser mais resistente que a força das águas, a sua paciência tem que ser mais forte que as ofensas. E assim sendo então, queridos irmãos e irmãs, convidamos a todos para elevarmos o pensamento a Deus e rogarmos ao nosso Pai Criador e Senhor das nossas vidas, pelo Teu amparo, Senhor, para os trabalhos que iniciam-se nesta casa de luz e de orações. Que os benfeitores que dirigem esta instituição acerquem-se de cada um de nós, distribuindo-nos as energias revigorantes para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. E que o Mestre Jesus, o bom pastor das nossas almas, amigo maior das nossas vidas, estenda sobre todos nós o seu amor infinito, a sua misericórdia, proporcionando-nos muita paz aos nossos corações. Que assim seja. Sendo assim, então, nós damos por abertos os trabalhos da manhã e a seguir passaremos a palavra para a nossa irmã Miriam, que nos trará o tema Por que todos temos provas e expiações. Um bom trabalho, minha irmã. Bom dia a todos. Está um lindo dia, né? Dia de inverno, maravilhoso. Mais uma bênção divina. Os benfeitores espirituais, eles nos ensinam que na vida existem 3 tipos de dificuldades. Aquelas que não se consegue evitar, aquelas que são inerentes, né, aos constrangimentos educativos da nossa vida, da nossa evolução. Ou seja, aquelas que fazem parte do nosso processo educativo e evolutivo. Esse é um tipo. Existem aquelas que estão vinculadas à liquidação de desajustes cometidos por nós lá atrás, em vidas anteriores. E existem aquelas que nós criamos nessa vida mesmo. E fazendo um parêntese, segundo eles, essas últimas, a que nós criamos nessa existência, são as mais numerosas. E elas agravam os nossos compromissos infelizes e nos complicam ainda mais. E nós as carregamos na nossa jornada, ou seja, para as próximas existências, essas vão se tornar expiações, né? Mas para as nossas reflexões de hoje, nós vamos considerar apenas as 2 primeiras. Aquelas inerentes ao nosso processo evolutivo, educativo, ou seja, as provas, e aquelas liquidações dos nossos débitos, ou seja, as expiações. E vamos procurar responder essa questão que o João nos colocou no título, porque todos temos provas e expiações. Os espíritos superiores, eles têm nos ensinado que o nosso planeta, isso está lá no Livro dos Espíritos, ainda é caracterizado por provas e expiações por causa, a gente não gosta disso,
mas é por causa da inferioridade dos espíritos que habitam aqui, ou seja, da nossa inferioridade, né? Portanto, renascendo aqui, nós vamos precisar sempre contar com dificuldades e adversidades, porque aqui ainda predomina o mal. Quando o caminho do bem for mais bem frequentado por nós, esse cenário vai se transformar. Alguém pode até contestar, mas é natural nós buscarmos facilidades para os obstáculos da vida, querermos viver bem, não termos dificuldades. Sim, é natural, desde que essa nossa busca pelas facilidades não ultrapasse os limites e os direitos dos demais. Mas as dificuldades, porque senão quando a nossa busca pela facilidade ultrapassa esses limites, nós causamos dificuldades para os outros. Embora todas as dificuldades da vida, elas apresentam um objetivo nobre. E Emmanuel nos esclarece, lá no livro Ceifa de Luz, ele nos diz assim: reconhecendo-se que a espiritualidade superior espera criaturas habilitadas a concurso efetivo na construção de um mundo melhor, ou seja, a espiritualidade espera que nós estejamos em condições, né, de construir um mundo melhor. Ele continua dizendo assim: observa-se claramente o imperativo de tribulações e dificuldades, problemas e conflitos nas áreas do homem ante a função da existência terrestre como recurso de aperfeiçoamento. O que ele nos diz? Como a espiritualidade espera que nós tenhamos condições de fazer um mundo melhor, ela nos permite, nos dá tribulações e dificuldades, problemas, conflitos, porque são eles que são os recursos para que nós nos aperfeiçoemos. Conhecendo intimamente a nossa natureza, Jesus abordou essas questões e nos apresenta até hoje 2 caminhos para nós seguirmos na vida terrestre: o da porta estreita e o da porta larga. Isso está em várias passagens do Evangelho. E nós vamos notar em 2 dessas passagens que nós vamos comentar agora, que ele nos convida, em todas elas, a nós insistirmos no caminho estreito, na porta estreita, porque é a garantia da nossa salvação. Vamos ver então, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 a 14, ele nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que os encontram. Isso lá em Mateus. E já em Lucas, no capítulo 13, ele orienta assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. São as orientações do Mestre. E Allan Kardec tratou desse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Ele nos esclarece sobre essas 2 opções, a porta estreita e a porta larga. E ele nos diz assim: a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mal mais frequentado. A da salvação é estreita porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para conter suas más tendências e poucos se resignam a isso. Analisando também essas lições de Jesus, Emmanuel, ainda nesse livro Ceifa de Luz, ele nos diz assim:
Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios do tardio arrependimento. A senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto àquelas obrigações que nós assumimos lá na espiritualidade, diante de Deus. Mas para sustentá-la, para sustentar essa fidelidade, é imprescindível que a gente sacrifique no santuário do nosso coração tudo aquilo que constitua a bagagem de sombra no campo das nossas aspirações e desejos. Como é que a gente sabe se é sombra o nosso desejo ou a nossa aspiração? Jesus nos ensina todo o Evangelho. A gente sabe o que vem de Deus, o que é realmente a nossa bagagem. É o não fazer ao outro que não desejamos? Será que o meu desejo vai me tornar melhor? Vai estimular meu egoísmo, minha vaidade? A gente já tem condições de fazer essas reflexões. Na verdade, como disse Emmanuel ali atrás, muito poucos de nós nos sujeitamos a isso. Porque são muitas as portas que conduzem às facilidades da vida material, muitas. Nós encaramos várias durante todo o dia, cada dia da nossa existência. Mas curiosamente, e para a decepção nossa, quando nós a procuramos, são elas, essas portas das facilidades, as largas, as que se fecham mais facilmente para nós. Enquanto que a porta estreita, ela está sempre aberta, aguardando apenas a nossa boa vontade e disposição para escolher. Mas para que isso ocorra, é preciso inicialmente que aqueles que optaram pela porta larga, nós, que se cansem das ilusões e decepções que encontrem pelo caminho, que extenuados pela dor, procuram então escolher com acerto, se libertando aos poucos de tudo que é desnecessário para a felicidade futura, não para o nosso prazer e alegria momentânea. Porque para aqueles que já despertaram para os objetivos espirituais da vida terrena, e nós aqui já despertamos, a porta estreita, ela é sim a que conduz à redenção, porque compreendendo a necessidade das dificuldades como recursos de aperfeiçoamento espiritual, a gente se submete a elas sem revolta e agradecendo a Deus pelo aprendizado que ela nos proporciona. Raul Teixeira, um querido expositor espírita, ele tem uma obra com o título Quem é o Cristo? E nesse livro ele comenta que a porta da real felicidade é a que parece não cativar tantos corações. Palavras dele. Ele diz assim: é a porta que, por ser estreita, exige sacrifício, sim. Mas esses sacrifícios, essas lutas, conduzem a alma a tamanha aventura que dificilmente o homem comum pode fazer ideia. Nós sabemos que antes de reencarnar, cada um de nós, no planejamento das nossas experiências, das experiências necessárias ao nosso progresso espiritual, nós aceitamos sim a porta estreita. E mais,
Nós ansiamos por vencê-lo, para nos libertarmos dos enganos lá das nossas vidas anteriores. Então nós aceitamos as dificuldades de uma vida cheia de sacrifícios, de desprendimento, de trabalho, de abnegação, porque nós temos esperanças num futuro feliz. Sabemos que isso vai nos tornar felizes. Porém, a gente regressa para a vida física e conforme essas dificuldades que nós aceitamos, elas vão surgindo, o que acontece? Volta à tona a nossa mesma tendência de rebeldia que nós tínhamos lá atrás. E daí nós abandonamos os propósitos que nós acolhemos com humildade na espiritualidade para abraçar com altivez os da materialidade. E isso se repete por muitas vezes, tem se repetido por muitas existências. Mais uma vez, a porta larga é a preferida por nós. Porque nós somos habituados a vantagens, a recompensas, e nós estamos, de uma certa forma, iludidos com uma falsa concepção de nós mesmos. Nós nos achamos merecedores de recompensas, de privilégios, nos julgamos inatingíveis. E daí, quando a dificuldade vem, a gente, indignado, ou brada, ou grita, ou pensa: Deus não é justo. Eu não mereço passar por tudo isso, eu não me conformo. Algum de nós ouviu alguém dizer, ou falou, ou pensou isso em algum momento da sua caminhada? Certamente todos nós. Infelizmente, a maioria de nós desperta para os valores verdadeiros da alma quando a vida física se esvai. E a gente deseja então o quê? Mais uma vez, recomeçar. Foi por isso que Jesus afirmou lá em Lucas que muitos desejariam entrar pela porta estreita e não conseguiriam. Então, mais uma vez, vamos apelar para Emmanuel. Emmanuel é sempre claro e iluminado, mas especialmente nesse tema ele está muito inspirado. Ele diz assim: rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, ou seja, viveram muito bem esta vida material, né? Voltam a integrar as fileiras silenciosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Para esses, Jesus assevera que haverá choro e ranger de dentes, ou seja, sofrimentos futuros em novas experiências no campo material e nas quais, mais uma vez, tentarão começar tudo de novo. Eu, quando leio isso, eu tenho certeza que eu estou tentando de novo. Não sei se pela 10ª, enésima ou 100ª vez, mas me cabe muito bem isso que Emmanuel fala. E veja quando ele diz que nós vamos tentar de novo, por quê? Porque é a lei. E a lei de causa e efeito é uma lei divina. E nas leis de Deus sempre há a possibilidade de correção, de ajuste ou de revisão dos atos praticados, resgatando-se os enganos, os desacertos e os desatendimentos à lei soberana. Existe sempre a possibilidade de retificação, de ajuste e de resgate dos atos praticados, possibilitando a retomada do caminho reto. Então, sobre essa ideia, a lei de causa e efeito é, sem dúvida, a lei divina que promove o acerto da contabilidade dos atos praticados por nós em função do nosso livre-arbítrio. E ela regula tudo o que existe no universo.
E é sob este prisma dessa lei que cada criatura se responsabiliza pelos seus acertos e erros, tomando consciência de que os seus atos carregam a responsabilidade de suas ações. Então, essa é a lei da justiça que rege a nossa existência. É da justiça sim, mas não é à toa, porque lá no Livro dos Espíritos, a última lei é a lei de justiça, amor e caridade. Ela é de justiça, mas ela é de amor. Porque quantas oportunidades Deus nos dá para nós tomarmos consciência e voltarmos e realmente buscarmos o nosso reajuste. Então, ela nos permite escolher, essa lei nos permite escolher, nos permite reparar o ato que nós praticamos através da caridade, do amor, por isso que as 3 leis estão juntas, né? E nos permite escolher a direção a seguir. No livro Esculpindo o Próprio Destino, tem uma pequena história sobre esse tema, tenho certeza que alguns já conhecem. E diz que antigamente, quando se pretendia matar um urso, se pendurava uma tora, um pedaço de madeira, em cima de uma vasilha de mel. E o que acontecia? O urso ia e empurrava aquela tora para afastar do mel. A madeira volta e bate nele. Ele ficava furioso e empurrava a tora com mais força, que voltava com mais força ainda e matava o urso. Refletindo sobre isso, nós podemos afirmar que para as criaturas desavisadas sobre a importância da compreensão das provas no nosso aprendizado, para essas criaturas, as provas, elas podem gerar consequências imprevisíveis. Passar por provas, por dificuldades, porque ainda há, infelizmente, alguns de nós que paguem o mal com o mal. Como se nós não soubéssemos, né, o proceder correto. Mas será que nós, seres humanos, não poderíamos ser mais inteligentes que o urso? Nós temos que parar de empurrar a madeira cada vez com mais força, porque nós já sabemos que cada vez mais ela vai voltar e nos ferir mais fortemente. Porque as leis de Deus, em especial a de causa e efeito, revelam a sua marca inconfundível em todos nós. Todas as ações são causas que irão gerar uma consequência no mundo em que nós vivemos. E quando, por exemplo, se retribui com uma voz alterada e raivosa, uma palavra agressiva, ferindo o outro, tenho certeza que nós estamos apenas empurrando a tora e nos esquecendo do mel. Essa metáfora é muito apropriada, porque o mel é o entendimento com o outro, é a felicidade, é a paz que nós tanto queremos. Queremos tanto que desejamos para os nossos amores, nossos amigos, a paz. Então nós precisamos deixar aquele procedimento violento lá no passado. Nós temos que abandonar as mágoas, os desgostos com que as madeiras da vida entretêm, aqueles descuidados dos valores da terra, né? Aqueles que pensam só nestes valores materiais. Porque senão nós estamos deixando de lado o mel, ou seja, a felicidade da vida bela, colorida, dessa vida consentida para Deus, para que nós sejamos felizes. Porque não nos enganemos, o objetivo do urso nunca foi empurrar a madeira, a sua meta era o mel. A tora é um obstáculo a contornar, é um desafio. Se o urso pudesse raciocinar e usar o livre-arbítrio como nós, certamente ele ia pensar numa forma de cortar a corda ou retirar o mel por debaixo dela. Essa é a diferença que precisa
que nós precisamos dar urgentemente à nossa vida e as oportunidades para bem proceder. Sabedoria e paciência com as questões do dia a dia é nosso dever se nós procuramos a felicidade. Porque estudando a eternidade da alma, nós aprendemos a não retribuir o mal com o mal. Buscamos compreender o próximo, compreender o momento do próximo, a dor do outro, a angústia, a infelicidade íntima de cada um. Porque o conhecimento correto sobre as problemáticas da existência não é conivente com o mal. Porque o saber das leis divinas, conhecer o Evangelho, ele tem que nos dar compreensão, tem que nos dar tolerância, indulgência. Por esse caminho, nós podemos ver que a sabedoria adquirida com esforço pessoal, é preciso buscar, ela propicia a abertura da mente para pensar em outras soluções para resolver as provas da existência, não a violência. Evitando o retorno da tora, porque senão ela vai nos ferir tantas vezes quantas forem necessárias até nós resgatarmos o desalinho que nós praticamos lá atrás. E somente com a sabedoria se consegue eliminar aqueles círculos viciosos nos quais nós nos aprisionamos por desatenção, por milênios. Nós retornamos a agir da mesma forma. Então, só o conhecimento do bem em ação efetiva vai expulsar do mundo de provas e expiações, que é o que nós vivemos ainda, a guerra, o ódio, a violência. Porque o ensinamento do amor é soberano. Ele mata o mal antes que o mal possa crescer e se tornar poderoso. Só o amor é que corta o mal pela raiz. A única forma de cortar o mal pela raiz é um provérbio que a gente gosta de usar muito, né? Mas é só pelo amor. Nós muitas vezes utilizamos outras ferramentas e o resultado não é satisfatório. Mas é claro que muitas vezes, ante as provas que nós avaliamos como superiores à nossa força, nós nos entregamos ao desânimo e às vezes pensamos até em desistir. Nós achamos que esses acontecimentos são alheios à nossa vontade. Eu não pedi isso, a gente já disse muitas vezes, né? E nós nunca imaginávamos que um dia iria sofrer. Quantos acontecimentos na nossa vida que nós jamais imaginávamos? Esse momento que nós estamos vivendo hoje, eu tenho certeza que nenhum de nós imaginava. Que nós estaríamos aqui, de máscaras, afastados, ou nos nossos lares, para podermos ouvir uma palestra espírita. E muitas vezes, são aquelas criaturas que nós amamos e que convivem conosco e acabam se comportando como pedras e como espinhos e dificultam a nossa caminhada. E aí o ressentimento aparece e o amor parece que não existe mais e vem lampejos de mágoa, visita da vingança e nos roubam a paz. Mas quando isso acontece, aí é hora de parar. Nós temos que parar e refletir. Porque enquanto nós não aceitarmos as adversidades e a dor como episódios naturais da vida, em cumprimento à lei de causa e efeito, nós jamais vamos nos imunizar contra a revolta. E com certeza nós vamos perder uma boa oportunidade de transformar essas dificuldades em degraus para a nossa evolução. Porque esses episódios, por mais dolorosos que eles sejam, eles não são obras do acaso. Porque o acaso não faz parte dos planos de Deus. Uma folha que se move
está submetida à vontade do Pai. Deus não é um franco atirador que atinge o primeiro que aparece. Cada fenômeno, por mais estranhos ou alheio à nossa vontade que seja, cada fenômeno atende a um objetivo, e objetivo esse sempre em harmonia com a lei de evolução. É sempre uma mensagem com endereço, que atende à necessidade do destinatário. É um medicamento muito amargo, sim, mas de efeito salutar. Nós não podemos esquecer que os artífices das nossas dores, aqueles que causam as nossas dores, na maioria das vezes, eles são apenas instrumentos da vida, nos convidando ao exercício da compreensão e da paciência. Na condição evolutiva que nós estamos, nós não podemos pretender uma vida sem adversários, nem tampouco, pelo conhecimento que nós já temos, nem tampouco imaginar que eles se tornaram assim gratuitamente, que eles são nossos adversários do nada. Entretanto, se a vida nos presenteou com o reencontro, nós não devemos perder a oportunidade de com ele nos reconciliarmos. A vida nos convida ao exercício da paciência, da compreensão e do trabalho no bem. Porque somente assim nós vamos nos fazer, ante as leis do universo, credores daquela paz que nós tanto almejamos. As aflições, elas fazem parte do processo espiritual, reflexo do nível evolutivo do nosso planeta, como nós já falamos. Por isso, Jesus nos advertiu: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, tenhamos também bom ânimo, que como ele também venceremos. Então a resposta é sim. Todos precisamos ter provas e expiações, porque é aquele remédio um pouco amargo, mas necessário. E tenhamos bom ânimo, como Jesus nos disse. Um excelente domingo e uma ótima semana a todos. Fica a nossa gratidão, então, à nossa irmã Miriam, pelas palavras de esclarecimento que nos trouxe na manhã de hoje. E agora, para encerrarmos os nossos trabalhos, lembramos que neste momento estará acontecendo um passe espiritual, transfusão de energias da espiritualidade diretamente para nós. Então, a nossa concentração e pedirmos, rogarmos a Deus tudo aquilo que necessitamos. Amigo Jesus, neste momento, Senhor, em que encerramos os trabalhos, nesta casa que é a Tua casa, de luz e de orações, queremos Te agradecer profundamente, Senhor, por ter estado conosco, envolvendo-nos em Tuas energias benéficas e superiores, que reconfortam o nosso corpo físico, que são o tônico necessário para as nossas almas buscarem o equilíbrio e a paz. Rogamos também aos benfeitores que aqui se encontram, que disseminem essas energias sobre todos nós e que também possam irradiar de acordo com o merecimento e a necessidade de todos os irmãos que nos acompanham através das mídias sociais, penetrando os seus lares, levando harmonia, levando muita paz, muito amor e muita luz a todos os corações. Que assim seja. Um bom domingo a todos, uma ótima semana e um feliz retorno aos vossos lares.